Saudações a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero continuar com o tema A Posição de um Crente no Corpo de Cristo. A Escritura encontra-se em Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça, da sua graça. A posição de um crente no corpo de Cristo. O parágrafo 8, diz o profeta: Deus tem um tempo para todas as coisas. Ele tem um tempo no qual nós plantamos milho, nós temos um tempo que nós aramos o milharal, então na época colhemos o milho. Vem as chuvas da primavera, vem a seca durante o verão, as chuvas no outono, a neve. Você não pode dizer, eu planto meu trigo hoje e amanhã vou lá fora e colho. Deus tem tempo para cada estação. Ele tem estações para a sua palavra, ele tem momentos em que a Escritura aqui onde diz, a presença do Senhor estava ali para curar os enfermos. Isso é quando Jesus estava também ministrando. A presença do Senhor estava ali para curar os enfermos. Talvez em outros momentos, a presença do Senhor não estava ali para curar os enfermos. E descobrimos que Deus opera tudo sazonalmente. E agora, quando Moisés, o que ele não conseguiu encontrar foi o limite do tempo de Deus. Então, quando Deus revelou-se a ele na sarça ardente, ele se deu conta, então, que a mesma coisa que estava na sarça ardente era o que lhe faltava. Nesta mensagem, a posição de um crente no corpo de Cristo, o profeta ele mostra que o que está faltando para a igreja é esta sarça ardente. E ele vai nos mostrar aqui o que nós precisamos para ter um encontro com esta sarça ardente. Nós precisamos desse encontro com a sarça ardente. O profeta de Deus teve um encontro com essa sarça ardente. Paulo teve um encontro com essa sarça ardente, com essa coluna de fogo. E Moisés aqui, o profeta está relatando o seu encontro com a sarça ardente. E eu creio que é isto que acontece conosco hoje, que muitas vezes procuramos fazer o programa de nós mesmos e falhamos em receber o que havia na sarça ardente. A revelação direta da vontade e do tempo de Deus. Que bem te faria plantar aqui um pouco de milho hoje? Apodreceria. Nada sucederia. Se chegasse a brotar o clima frio, mataria o germe, veio? Não funcionaria. Nós temos que estar na estação apropriada para isto. Então, quando Moisés se deu conta da verdadeira palavra direta de Deus, e do tempo de Deus e da revelação de como fazer tudo, agora sim tente mantê-lo fora do Egito. Ele regressou ao Egito assim que ele pôde, porque ele sabia que Deus havia prometido a libertação e que o tempo da libertação havia chegado.
porque foi diretamente. Então, quando Moisés se deu conta da verdadeira palavra direta de Deus, nós temos que nos dar conta disso. Do quê? Da verdadeira palavra direta de Deus, ou seja, da verdadeira revelação de Deus, e do tempo de Deus, e da revelação de como fazer tudo. A igreja tem que saber isso. Quando teve aquela disputa ali, quando teve aquela batalha ali de Elias e os profetas de Baal, mesmo ele dizendo o que era para fazer, aqueles profetas não tiveram revelação. Não tiveram revelação e bagunçaram com o altar. Nós temos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus restaurada. Mas mesmo com esta palavra restaurada, muitos profetas, pastores, mestres, evangelistas, muitos homens de Baal também, muitos homens de denominações, muitos homens de sistemas, mesmo com a palavra restaurada, continuam bagunçando o altar, continuam tendo uma vida desordenada, continuam caminhando para o erro e para o engano, e muitas vezes pior do que as denominações, mesmo com a palavra de Deus restaurada e revelada. O próprio profeta de Deus diz que há pessoas da mensagem, há pessoas que da mensagem que estão pior do que a denominação. Estão pior do que a denominação. Então, quando Moisés se deu conta da verdadeira palavra de Deus e do tempo de Deus e da revelação de como fazer tudo, agora sim tente mantê-lo fora do Egito. Ele regressou ao Egito assim que ele pôde, porque ele sabia que Deus havia prometido a libertação. Então tem que ter o tempo certo, a revelação direta e a revelação de como fazer. E essa mensagem de Deus, essa mensagem é para isso. Deus nos restaurou a palavra. Agora ela está nos ensinando como fazer. E devemos esperar no tempo de Deus, porque muitas pessoas estão se precipitando. Muitos homens estudados, muitos homens têm se precipitado. Têm se precipitado, fazendo com que o programa de Deus na mente deles se cumpra da maneira deles. Não, tem que haver o tempo de Deus. Tem que haver esses elementos que o profeta está passando aqui. O tempo de Deus, a revelação direta e a revelação de como fazer. Agora Moisés estava olhando primeiro para a palavra. A palavra de Deus lhe havia prometido a libertação. Ele sabia que o tempo estava próximo. Ele sabia que o tempo estava próximo. Ele tinha que ter um contato direto com Deus para saber como e quando fazê-lo. Como? Ele tinha que ter um contato direto com Deus para saber como e quando fazê-lo. Nós temos um arrebatamento, irmão. Mas é Deus que vai revelar isso à noiva. E ele tem revelado isso. Ele revelou primeiro aos seus servos o profeta de Deus, o William Branham. Ele abriu os selos. Está tudo na mensagem. Está tudo aí na mensagem. Nós já temos um material revelado. Nós já temos selos abertos. Agora precisamos do tempo de Deus para encaixar as coisas. Para nos encaixar. Para encaixar os seus eleitos. Até mesmo porque o profeta de Deus disse: quando o último eleito entrar, aí é hora de fechar a arca espiritual. É hora de terminar com a graça com o povo. Aí Deus ele vai fazer o que ele tem que fazer, o que ele cumpriu. Aleluia? Glória a Deus. Mas para isso precisa-se do elemento humano.
o último eleito. Aleluia. Agora nós, as pessoas do Evangelho completo, eu penso que temos cometido muitos erros ao olhar na palavra e dizer Deus disse isso e falhamos em encontrar a revelação direta para a nossa vida, que se encaixa nesse programa. Quando encontramos isso, então tem que acontecer. E eu penso que ali é onde se tem falhado. Muitas vezes as pessoas saem e veem um evangelista como, por exemplo, nosso irmão Billy Graham. Que bem me faria tentar ser como Billy Graham? Eu não poderia fazê-lo se eu tivesse que fazer. Eu tenho um ministério pelo qual tenho de cuidar, e o outro homem tem o seu ministério. E cada um tem um ministério. Mesmo para a dona de casa há um ministério de ministrar a palavra de Deus. Mombrana fala aqui, né? Que cada pessoa, cada homem tem um ministério. Mesmo a dona de casa, ela tem um ministério de ministrar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, escritas não pela mão do homem, mas pela mão de Deus. Nós somos epístola viva para ministrar a palavra de Deus. Seja mecânico, seja dona de casa, seja enfermeiro, seja professor, nós estamos, quer em casa, quer na rua ou na igreja, nós estamos ali para ministrar a palavra de Deus. Glória ao Senhor. Voltando à mensagem no parágrafo 12, agora se eu tentasse imitar o Senhor Graham, eu estaria com problema imediatamente, porque ele é inteligente, esperto, educado, um verdadeiro pregador. Bem, eu não sou. Talvez se o Senhor Graham tentasse imitar-me, ele estaria em problema também. Assim aí está. Portanto, não podemos fazer isso. Temos que fazer o que Deus revelou-nos a fazer. Irmão Graham está fazendo isso. Deus lhe tem revelado um avivamento mundial. E ele o está demonstrando também. E agradeço-lhe. E eu estou tentando fazer o melhor que ele me disse que fizesse pela revelação que Deus tem me dado para ministrar aos enfermos. Agora, se podemos encontrar nossa posição e sabemos que é a palavra de Deus que prometeu que essa é a razão pela qual Josué e Caleb não tiveram medo, de que eles não podiam tomar a terra prometida, de que eles não podiam tomar a terra, porque os outros 9 regressaram, ou os 10, melhor dizendo. E disseram, não podemos fazê-lo, porque essas cidades com muralhas altas e nos parecemos como gafanhotos ao lado do povo, eles são tão grandes e estão armados, disseram. Simplesmente não podemos fazer isso. Vejam, eles estavam olhando para o senso do raciocínio. Vocês não podem olhar para o sentido do raciocínio, vocês têm que olhar as promessas de Deus. E agora Deus já havia enviado seu anjo, e o anjo estava no acampamento movendo-se, e a revelação de Deus trouxe a palavra de Deus. E agora a revelação de Deus trouxe a palavra de Deus manifestada. E agora eles estavam preparados para entrar na terra prometida. Na terra prometida. Nós estamos preparados para entrar na terra prometida quando? Quando a revelação de Deus traz a palavra manifestada. Quando a revelação de Deus traz a revelação da palavra de Deus manifestada. É aí quando nós estamos prontos para entrar na terra prometida. Que é a terra prometida? É o Espírito Santo. Portanto, Josué e Caleb tinham todas as promessas. Todas as promessas eram para eles, porque Deus havia prometido e ele estava indo para dar-lhe a terra. E então eles esperaram todo esse tempo e em seguida, depois de algum tempo, o Espírito Santo desceu a Moisés, uma coluna de fogo formou-se sobre eles e eles seguiram. Como é que você sabe que você está seguindo a coluna de fogo? Esta palavra aqui é vida. Jesus disse, minhas palavras são vida. Então isso aqui é a palavra de Deus, é o Logos. Se você segue a palavra de Deus, você está seguindo a coluna de fogo. Se você persegue a igreja, você está perseguindo a coluna de fogo. Como assim? Leia isso lá em Atos. Quando Saulo perseguia a igreja de Deus, ele só foi dar
conta que perseguia a igreja de Deus quando a coluna de fogo derrubou ele. E quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? A coluna respondeu. A coluna de fogo, a luz de fogo respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo, não uma denominação, não um sistema, a noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva, a palavra. Perseguir a noiva, a palavra, é perseguir Jesus Cristo. Pois Jesus disse: quando fizeste a um deste pequenininho, a mim o fizeste. Continuando aqui na mensagem, e ali estava ela até que diante da terra prometida, pronta para cruzar. Assim ele poderia acreditar nisso, porque as promessas de Deus são infalíveis, elas são a verdade. Como vocês pensam que tem sido, amigo, ao longo desses anos, encontrando oposição em todo o mundo, em 20 e tantas nações estrangeiras, que o Senhor me tem enviado para visitar, e ali havia os críticos, oposição, demônios e cientistas tratando de refutá-lo, passando por toda a prova que podia ser provado. Estou pela graça de Deus, eu nunca tenho visto uma ocasião em que eu tenha temido por um momento. Por quê? Porque Deus tem prometido que ele o faria, vem, e eu creio nele, e assim quando a oposição vem, bem, não sou eu que cuido dela, é ele que cuida disso. No que diz respeito a mim, é só ir aonde ele me diz para ir. Isso mesmo, ele cuidará da oposição. Eu vou encerrar por aqui, meus irmãos, porque isso aqui vai dar uma terceira parte para este assunto. E esse tema é muito bom. É um tema que posiciona a igreja. Elias, ali, naquela batalha ali, com os profetas de Baal, com os falsos profetas de Baal, mesmo revelando a mensagem, mesmo revelando aos profetas o que eles tinham que fazer, eles bagunçaram o altar. Eles trouxeram só confusão. Assim mesmo é nos dias de hoje. Mesmo com esta mensagem revelada, muitos pastores, muitos homens, doutores desta mensagem, têm trazido confusão, têm trazido suas próprias interpretações da mensagem e da Bíblia. Têm misturado tudo. E isso não vai fazer com que caia o verdadeiro fogo. Isso não vai fazer com que cumpra a palavra de Deus, as promessas de Deus. Por quê? Porque pegaram e entenderam errado a mensagem, entenderam errado a palavra de Deus, não tiveram revelação. Com a mensagem na mão, estão se cortando, estão se ferindo, estão se matando, e não vão entrar num arrebatamento, mesmo com a mensagem, como aqueles falsos profetas de Baal. Mas Elias, ele fez tudo conforme Deus havia revelado para ele. E então ele trouxe o verdadeiro fogo. Ele trouxe aquilo que Deus prometeu, revelou para ele. Assim também a verdadeira noiva de Jesus Cristo, ela irá no arrebatamento, porque tomou a palavra de Deus restaurada, tomou a palavra de Deus revelada. Ela tem um novo altar, um altar consertado. Tudo aquilo que a denominação quebrou e bagunçou no decorrer das eras, através dos sistemas, através de homens, do seminário, Deus, pelo seu profeta, ele restaurou este altar, ele restaurou, ele posicionou cada pedra no seu lugar, e isso resultará no arrebatamento da noiva de Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Aleluia! Ele tem que revelar primeiro para o profeta. Antes mesmo de Rebeca saber que ela era uma noiva para um Isaac, teve que vir um mensageiro, teve que vir um servo ali, um servo com vindicações, com sinais de que ele estava pronto para levar uma noiva para Isaac. E quando ele chegou ali, não foi qualquer mulher que foi receber ele, foi aquela que preencheu o sinal,
A noiva que vai no arrebatamento é aquela que preenche o requisito do sinal, dos sinais de Deus. Aleluia! Tem que seguir o requisito, essa palavra de Deus. O próprio Eliezer não era noiva. O próprio irmão Brana não é a noiva, ele faz parte da noiva, mas ele não é a noiva. Ele não é a noiva, mas ele vem preparar uma noiva. Ele veio trazer uma mensagem para restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais. Ele veio trazer uma mensagem para preparar essa noiva, para acordar a noiva, despertar a noiva para o arrebatamento. Aleluia! Que o Senhor te abençoe com isto. Tome a palavra de Deus, não tome uma interpretação, tome a mensagem de Deus, não tome uma interpretação da mensagem. Creia do jeito que está, do jeito que o profeta pregou. Não tome falsas entrelinhas. Não tome falsas entrelinhas. Ele tem, sim, as entrelinhas verdadeiras. Mas para você saber as entrelinhas, você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, o profeta diz nesta mensagem, a posição, você não está pronto nem para adorar, porque o Espírito Santo é o lugar provido por Deus para adoração. Fora do Espírito Santo, Deus nem recebe nossa adoração. É por isso que naquele dia vai haver essa grande decepção. Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome fiz isso, Senhor, fiz isso em teu nome, expulsei demônio. Nesses tempos agora eu assisti um vídeo, interessante aquele vídeo. Muitas pessoas podem conhecer um jogador famoso, muitas pessoas podem conhecer o presidente da República, mas será que o presidente conhece todo mundo? Não, não, não. Apesar de ser um homem famoso, conhecido, ele não conhece todos nessa pátria. Mas há pessoas que ele conhece. Assim também Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus. Há muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus. Porém, quem Jesus conhece? A Bíblia mostra ali, nos evangelhos, que a família, a mãe e os irmãos de Jesus estavam à procura de Jesus. E a igreja perguntava, a igreja foi levar o recado a Jesus e dizia, olha, tua mãe e teus irmãos estão te esperando, estão à tua procura. E Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então são esses que Jesus conhece. São a sua verdadeira família. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Não são todos aqueles que dizem que conhecem Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele chegou a dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Veja aí. Então são esses que são conhecidos. Você pode conhecer o presidente, mas o presidente conhece você? O presidente já tomou um café com você? O presidente já viu você? O presidente já conversou com você? Você já teve um encontro com o presidente? Você já teve um encontro com Jesus Cristo? Você já entrou, você pelo menos entrou no corpo de Jesus Cristo? E é pelo Espírito Santo que nós entramos no corpo de Cristo. E é somente esses que estão no corpo de Jesus Cristo que ele conhecerá naquele dia. Você pode falar em língua estranha, você pode pregar, você pode cantar bonito. Há muitas pessoas neste mundo que serão decepcionadas naquele dia. Cantores gospels, pastores, pregadores, missionários. Por quê? Porque não faziam a vontade de Deus. Foram chamados, mas não pela vontade de Deus. Foram posicionados, mas não no corpo de Cristo, mas em sistemas, em igrejas formadas por homem. Ó, meu querido amigo, que Deus possa te iluminar e que possamos continuar ainda neste tema, porque eu sei que este profeta, William Mario Brana, tem muito o que dizer nesta mensagem, a posição de um crente no corpo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.